Salve, salve, galera. Galera, vamos embora com mais um vídeo. E dessa vez, Brasil venceu, né? 1-0 com o gol de Marquinhos, né, no escanteio, diante do Peru fora de casa. E é aquilo. Dinizismo está on fire. Mas é aquilo. Não foi um jogo muito bom, tecnicamente, dentro de campo, né? Mais importante que foi a vitória aí. No sufoco, a vitória veio no sufoco, mas o Brasil continua líder e agora, finalmente, voltou os jogos de clube que a gente já sentia saudade, né? Então vamos embora para mais um vídeo. Dessa vez da seleção brasileira, 1-0, o Brasil venceu. E o gol salvador de Marquinhos. Vamos embora e deixe seu like, galera. Bolívia não melhorou, né, Elton? Foi um jogo realmente oscilante em relação ao primeiro jogo, muitos elogios dos jogadores para o Fernando Diniz, estamos encontrando, tal, um novo esquema. Não foi uma grande atuação da seleção brasileira. Pois é, Edu, vamos partir primeiro do ponto de vista do Peru, porque como o Brasil repetiu a equipe, né? Então a novidade era o adversário. Jogou com duas linhas de quatro bem fechadas, né? Deixando o Guerreiro e o Carrillo na frente. Esse 4-4-2 que o Brasil sentiu dificuldades e essa proposta da seleção peruana criou realmente uma dificuldade para a seleção do Diniz tentar abrir espaços nessa defesa. Nesses números que a gente está vendo, não estão contando 2 gols anulados, né? Porque são finalizações que acabam não valendo, mas o VAR acabou anulando 2 gols da seleção brasileira, né? Esse número aí aumentaria, né, para 11 finalizações e 5 no alvo, né? O gol do Rafinha, o gol do Richarlison, o do Richarlison ali bem ajustado, inclusive, o impedimento na cabeçada, no cruzamento, né? E aparecendo muito bem o Bruno Guimarães, né, funcionando como segundo volante, cruzando para a área para o Richarlison finalizar. Era natural que a seleção de Fernando Diniz, seleção brasileira, tivesse dificuldades jogando fora de casa, enfrentando um adversário que mesclou nesse período, né, desde o fim da Copa do Mundo, de um novo ciclo para todas as seleções. Uma equipe tentando ser propositiva, mas se encontrou melhor sendo reativa. Então a seleção peruana jogaria dessa forma, nas bolas longas, buscando o Guerreiro e o Carrillo. E o Brasil tendo muito mais essa posse aí, se aproximando de novo, né, dos números que vimos no jogo contra a Bolívia. Acabou no final das contas, Edu, sendo decidido o jogo na bola parada e fica uma lição boa, né? Acaba sendo uma solução a se encontrar quando os espaços não aparecem. O Brasil tentou abrir espaço, tentou se aproximar, né? Os jogadores, o Rafinha, o Neymar, o Richarlison, depois o Gabriel Jesus acabou entrando na equipe. Os 2 volantes se aproximando, o Casemiro um pouco menos, né? Mas o Bruno Guimarães sendo quase que um meio atacante. A participação do Renan Lodge pelo lado esquerdo, quando o Danilo fechava um pouco mais por dentro, criando volume, mas não encontrando espaços. Quando não se encontra espaços, a bola parada pode fazer a diferença, e foi a bola parada que acabou decidindo o jogo. Não dá para cobrar muito, né, desse segundo jogo do Diniz com pouquíssimo tempo de trabalho, mas os resultados ajudarão ele a ter essa tranquilidade para aí sim, né, aos poucos colocar o seu estilo em prática. E a gente via até um Fernando Diniz mais nervoso, né? Tava tenso com o fato de não sair esse gol e essa cabeçada salvadora, como a nossa equipe escreveu aqui na nossa tela. Porque é isso, muda um pouco a forma como as pessoas vão ver e falar do trabalho do Fernando Diniz. Daqui a pouquinho a gente vai para Lima com o nosso repórter Eduardo Afonso trazendo a saída dos jogadores da seleção brasileira. Agora, o gol do Marquinhos é a jogada mais manjada desde a época do Tite, né? Não teve marcação, ele conseguiu cabecear ali, um cruzamento bem feito do Neymar. O que você me fala? Às vezes eu sinto o Casemiro errando muitos passes, Elton, e a gente falando do Casemiro, é um jogador fundamental na seleção brasileira. E até teve um momento que ele procura o Neymar, numa jogada que ele poderia virar na esquerda, ele procura o Neymar de cavadinha no meio da área. Às vezes os jogadores ainda procuram demais o Neymar, como ainda mais num jogo assim, travado. Você sentiu isso em campo? Às vezes a busca pelo Neymar para ele resolver? Sobre o gol, a jogada manjada do PSG também, viu? Quando o Neymar estava lá, pelo menos até a temporada passada, a gente viu muito também isso acontecer. O Casemiro, ele estava acostumado, Edu, a um jogo com o Ancelotti no Real Madrid, talvez um jogo um pouco mais de passes verticais, né? Um time de muita transição rápida. No Manchester United, com o Ten Hag,
nessa primeira temporada, funcionando como primeiro volante. Talvez o Ten Hag tenha essa proposta de ter mais a posse, mas o jogo do futebol inglês é jogo de 2 toques, é jogo de domina e toca. Então, na seleção brasileira, o Casemiro vai ter que ter mais a bola obrigatoriamente pelo estilo de jogo do Diniz, e todos os jogadores participam, né? É um jogo muito associativo e o Casemiro ele vai se adaptar a isso, né? Primeiro volante, muitas vezes ter que receber de costas para sair, girar e sair jogando, aparecer lá na frente para finalizar ou para dar um último passe. Concordo que muitas vezes os jogadores procuram o Neymar, porque o Neymar está funcionando agora como um 10 jogando no corredor central, na frente dos volantes, e partindo dali ele sai para a esquerda, sai para a direita, funciona como um segundo atacante. Então é um jogador que está sempre numa zona onde a bola está próxima, então ele sempre será acionado e é natural que isso aconteça. Mas eu acho que também é uma questão de adaptação para vários desses jogadores, né? Eu falava aqui algumas vezes que vai ser mais fácil para o Diniz encontrar a solução para os problemas da seleção dentro da sua forma de pensar o jogo, porque esses jogadores estão acostumados com o futebol em alto nível, mas alguns especificamente estavam ou estão atuando em equipes que têm propostas de jogo um pouco diferentes. Por mais que sejam propositivas, mas muitas vezes é um jogo mais direto. Acho que é o caso especificamente do Casemiro. Muito bem. Elton, daqui a pouquinho eu quero que você me fale se o Diniz demorou para mexer, porque as mexidas teve ali a entrada do Gabriel Jesus, mas as outras 3 mexidas só vieram ali no finalzinho do jogo. O Gabriel Martinelli entrou bem. A verdade é sua, a gente volta a qualquer momento, então. Há alguma perspectiva da saída dos jogadores? Previsão de tempo ou não? Edu, deve demorar, né? Jogadores, o jogo acabou há 15 minutos, né? Não é uma saída rápida, não há por que ter pressa, né? O Brasil está em voo fretado, não tem nenhum tipo de horário para cumprir quanto à saída do país. Então, creio, Edu, que nos próximos 30 minutos a gente deva ter já alguns jogadores passando por aqui, mas não consigo te dar com exatidão o momento que isso vai acontecer. E claro, a gente vai tentar falar com os principais atletas para saber deles, né? O que houve de diferente em relação ao jogo contra a Bolívia, como uma avaliação desses primeiros 8 dias de Diniz no comando da seleção, com apenas 5 treinos, 2 jogos, 6 gols marcados, 1 gol sofrido, 6 pontos na tabela, liderança das eliminatórias, mas isso é um assunto para o Elton Serra, claro, mas venhamos e convenhamos, o Brasil jogou com 2 das equipes mais fracas dessas eliminatórias, né? A Bolívia com certeza a mais fraca e o Peru, que vai precisar melhorar muito se quiser ir para a Copa do Mundo. Eduardo Afonso falando ao vivo de Lima. Já já a gente volta com a saída dos jogadores da seleção brasileira. O Edu, então esses números te dizem alguma coisa? Só lembrar também que o Peru empata com o Paraguai em 0-0 em Assunção, mas leva 5 bolas na trave, né? Quer dizer, também foi bombardeado pela seleção paraguaia, que perdeu para a Venezuela nesta terça-feira. Elton, esses números te dizem algo? E o Peru teve 40% de posse de bola contra o Paraguai, sendo que foram 31% no segundo tempo. O Paraguai muito melhor até na etapa final, criou mais, e é característica dessa seleção. Por isso que eu falo que são contextos diferentes, né? A Bolívia a gente sabia que sentiria o jogo fora de casa, é uma equipe mais frágil do que a equipe peruana. Eu concordo com o Edu Afonso quando ele diz que a seleção peruana não está entre as favoritas, mas é um time que está num nível acima da seleção boliviana, então criaria dificuldades jogando em casa, a seleção brasileira tendo pouco tempo de trabalho entre um jogo e outro, uma viagem, apenas um treinamento, início de temporada para muitos deles. Tudo isso se coloca no pacote, né? E o principal de tudo, né, Edu? É o início de um novo trabalho. O Elton. Mesmo assim, 62%. Oi. Vamos nessa. Nosso Eduardo Afonso está aqui para trazer as informações. Tinha muito torcedor peruano torcendo para o Brasil não golear. Bom, não veio goleada, foi 1-0 graças ao Marquinhos. Como foi a reação da torcida por aí, Edu? Boa noite. Tudo bem, Xará? Como é que tá, Edu Elias? Grande abraço a você, muito boa noite ao Elton, ao fã de esportes. Já estou posicionado aqui na zona mista, jogadores do Brasil vão passar por aqui daqui a algum tempo. Obviamente que se o Peru, num primeiro momento, esperava não ser goleado, com o decorrer do jogo, com os gols anulados, com uma arbitragem um pouquinho confusa do argentino e com o Brasil sem muita criatividade, os peruanos estavam achando que o empate era um ótimo resultado e foi uma decepção
para eles peruanos, quando sai o cruzamento do Neymar, o Marquinhos desvia, resvala, tira totalmente o Gallese, que para mim era o melhor homem em campo, porque fez 2 grandes defesas, evitando que o Brasil chegasse. Os peruanos saem muito, mas muito insatisfeitos, 1 ponto ganho em 6 disputados, perdem um jogo para o Brasil no finalzinho. Tem ainda uma única vitória contra o Brasil em Lima em 1953. Já o Brasil achou esses 3 pontos no final, teve até melhor futebol no primeiro tempo do que no segundo. Então, é isso aí, né? O Brasil venceu aí o Peru por 1-0. Te falar uma coisa, que jogada manjada essa do Brasil, né? Cruzamento do Neymar na primeira trave, antecipação do Marquinhos ao zagueiro que estava marcando ele na primeira trave, desviou a bola e dificilmente o goleiro pega esse desvio, né? Foi um lance já manjado que até o Neymar na época, o Elton Serra também lembrou desse caso aí. O Neymar fazia isso na época do PSG, né? É uma jogada manjada que obviamente que nem todo mundo sabe, mas deu a vitória ao Brasil, né? O Neymar não jogou bem, a seleção não jogou bem o que a gente esperava. Sim, o Peru é uma seleção fraca, vai ter que melhorar muito para tentar se classificar na repescagem para a Copa do Mundo. É aquilo. O Neymar não jogou bem, obviamente que a gente tem que tocar em alguns pontos. O Neymar há muito tempo sem jogar, muito tempo aí parado, voltando a jogar agora. O Neymar indo até a zaga para poder buscar a bola e levar até o ataque. Neymar errando lances bobos aí, né? Neymar se desgastando muito mais rápido do que o costume, né? Ele vindo buscar levar a bola até a área, entendeu? Então, esse lance aí que ele pegava a bola na zaga e levava até lá, isso desgastava ele e a gente percebia que o Neymar estava errando passes bobos, né? Situação do Casemiro agora, né? Com o estilo de jogo do Diniz. Agora a bola passa mais pelo pé do Casemiro, sendo assim ele vai ter que fazer mais funções do que ele fazia nos clubes que ele passou, né? Mas é aquilo, foi uma vitória importante, o resultado dá tranquilidade para a sequência de Diniz no Brasil, né? Mas é isso aí, tamo junto e deixe sua opinião sobre essa partida do Brasil diante do Peru, 1-0, vitória e liderança do grupo, né? Liderança da chave, vamos dizer assim, né? É uma chave inteira. Liderança junto com a Argentina, Brasil e Argentina. Brasil primeiro, Argentina segundo, cada um com 6 pontos. É isso aí. E deixe seu like. Valeu!